Sejam muito bem-vindos ao Pod Nua. Eu sou a Imer Hecker. E eu sou Thaís Furtati. E esse podcast é um lugar para você se sentir livre, leve e nua. E hoje vamos falar de um assunto bem, assim, crescente nos últimos anos, né? Que é menopausa. Estamos aqui com a médica Manuela Nascimento. Manuela, nascida em Franca, iniciou a medicina inspirada pelo pai médico, mas ainda sem saber quais caminhos a vida ia apresentar. Passou pela sua maior dor aos 25 anos com a partida da grande mãe. Manu transformou esse sofrimento em propósito, o de levar mais vida a cada paciente que sentasse à sua frente. E assim fez. Focou sua trajetória em estudar endocrinologia e estilo de vida. Mas foi além dos livros, que sentiu o poder de cura que uma vida simples na natureza pode trazer, vivendo 2 anos em um veleiro. Ela é linda, espontânea, empresária e voa. Ei, seja muito bem-vinda! Muito bem-vinda, Manu. Acho que a gente traz esse tema, né? Traz você para falar de menopausa. A gente já está aí nos 35 mais, né? Somos médicas indo já para uma outra fase, um outro momento de vida. E falar de menopausa, acho que, graças a Deus, está um pouco mais frequente, né? Para a gente também poder reconhecer aquilo que estamos sentindo, né? E eu acho que é justamente isso que a gente abre a nossa conversa, para você falar pra gente quais são os principais sintomas, né, de uma perimenopausa, talvez aquela mãe, enfim, que tá confundindo um pouco os sintomas já de perimenopausa com o cansaço dos filhos, cansaço da vida, do trabalho, de ser múltipla, né? E é isso. Bom, então, assim, eu acho que é importante a gente começar falando o que é, né, essa perimenopausa, né? Então, a gente não para de produzir hormônio do dia para a noite, né? A gente começa a envelhecer devagar também os nossos ovários, assim como nós, né, num todo. E essa queda da produção hormonal, principalmente do estradiol e da progesterona, da testosterona também, mas a gente também produz testosterona em 2 glândulas que ficam em cima dos rins, que se chamam suprarrenais. A gente começa a ter essa queda gradual, né? A partir dos 30 e poucos anos ali, a gente já começa a ter essa queda. Então, a perimenopausa, ela é um momento ali onde essa mulher ela começa a sentir um aumento, né? Um aumento desses sintomas que são comuns à queda desses hormônios, principalmente do estradiol. E muitos desses sintomas, eles estão relacionados a questões cerebrais, porque a gente tem muitos receptores de estradiol no nosso cérebro, né? Então, a gente começa a perceber ali, a mulher ali depois dos seus 40, começa a perceber que ela tá mais esquecida, ela começa a esquecer o celular, a chave do carro, ela entra num cômodo da casa, o que eu vim fazer aqui, não lembra o que ela foi fazer ali, ela tem aquela mãe multitarefas, né, que aí começa a ter que anotar as coisas que antes lembrava e agora não lembra mais. Ela começa a acordar no meio da noite, 3 horas da manhã ela desperta, abre o olho e não consegue mais dormir, né? Isso é uma queixa muito comum, essa questão do sono. Aí aquele calor que sobe, aquele calorão que muitas vezes também atrapalha esse sono, mas também pode vir a qualquer hora do dia. Ela começa a perceber que o peso tá diferente. Antes ela percebia que estava ganhando um pouquinho de gordura, ela parava de comer, fazia um pouquinho mais de exercício, ela voltava para o peso normal. Agora não mais. Agora ela pode fazer qualquer coisa que aquela pochetinha tá ali, tá crescendo. Não sai por nada. E a fome tá diferente também, um pouco mais vontade de doce, sabe? O metabolismo que tá mais lento, ela vai sentindo isso, ela não tá mais tão disposta. Uma queixa que eu recebo muito é cansaço, né? Então ela sente cansaço, ela percebe o colágeno da pele, que ela fala, gente, cadê? Né? Olhei no espelho, cadê? Incontinência urinária, começa a perder xixi, né? Às vezes dor à relação sexual, secura vaginal, a libido também, que não é a mesma coisa. E isso tudo se confunde com essa vida, né, dessa mulher multitasking, multitarefas, que tem ali 1000 coisas para fazer, tem um monte de coisa para se preocupar, e ela vai levando. E às vezes ela nem se liga que aquilo é hormonal. Né? Ela nem se liga que aquilo é hormonal. Tá longe ainda do dia da menopausa, né? Porque tem toda essa história de, não, menopausa é perto dos 50, 45, às vezes essa mulher tá com 42 anos, né? Então ela tá desempenhando ainda profissionalmente uma ascensão,
ela tá super bem no cargo dela, ela tá fazendo todas as coisas de uma jovem adulta. Então, assim, às vezes ela atrasa esse diagnóstico ou ela nem pensa nessa possibilidade, né? Porque nem sempre começa com um calorão que é mais conhecido como o calorão da menopausa. Às vezes começa até com uma hipersensibilidade a barulho, Exato. esse despertar, essa coisa dos primeiros sintomas serem um pouco mais neuronais é muito interessante, né? Porque também dificulta a chegada ao diagnóstico disso. Mas a ideia hoje é a gente trazer para vocês todas essas informações, para vocês ampliarem o leque de possibilidades, né? Se tirar desse lugar de é tudo... é porque eu tô muito cansada, é porque eu tô sobrecarregada, é porque os meus filhos... Eu acho que se questionar e se perceber. É muito mais, acho, uma percepção do como que eu estou, do que... E procurar ajuda para isso, do que só colocar na caixinha de, não, é assim mesmo e eu tô estressada. Sim, porque o corpo fala com a gente, né? Ele tá dando alguns sinais sutis e tem alguns sintomas que as pessoas nem sabem. Por exemplo, um zumbido no ouvido, uma taquicardia que às vezes vem, são sintomas inespecíficos, uma secura do olho, sabe? Isso também pode ser relacionado a isso. E às vezes você faz um exame e tá normal. Mas eu fiz o exame, meu exame tá normal. Meu médico falou que tá normal. Sabe? O fluxo às vezes pode ser que você tá menstruando regularmente, mas o fluxo tá mais leve, ou você começa a menstruar de maneira mais intensa, começa a ficar meio, sabe? Aí que ele começa, às vezes ele tá um pouco mais curto, primeiro ele fica mais curto, depois ele começa a espaçar. Claro que assim, somos diferentes, né? Mas isso é o mais comum, então ele começa a encurtar, às vezes a mulher nem sabe a duração do ciclo dela, né? Então começa por aí. E outra coisa o que mais, né, que pode estar me trazendo tudo isso ou que pode estar agravando isso, né? Então, uma deficiência de vitamina, de mineral, né? O meu próprio estilo de vida, né? Essa questão de tela, de sono, de estímulo demais, estresse, alimentação. Então, muitas coisas também que impactam até na gravidade desses sintomas, né? Como é que eu vou passar por isso, sabe? E, Manu, explica pra gente, então, assim, quando essa mulher já tem esses sintomas, então ela acha que talvez possa ser, e aí pedir os exames e veio normal. Então, explica por que esse exame pode vir normal por muito tempo ainda, para que elas não descartem essa possibilidade só porque o exame tá normal, né? O nosso ciclo feminino de hormônios é super complexo, não é de uma hora para outra que tudo vai embora, então traz esse conhecimento aqui pra gente compartilhar. Sim. Primeiro, uma coisa que eu gosto muito de falar no consultório é que a gente tá olhando para uma pessoa, a gente tá tratando uma pessoa e não um exame, né? Às vezes a gente fica muito preso no exame. Eu vou falar do exame só pro final da consulta, porque eu quero ouvir você, o que é que você tá sentindo, né? Você. Mas hormônio, assim, hormônio é muito complicado de avaliar, porque o hormônio oscila muito. Assim como tudo no mundo, né? A gente tem fluxos das coisas, o fluxo das marés, os ciclos do dia e da noite. Os hormônios também, eles são cíclicos, né? A gente é cíclico. Então, às vezes você dosou aquilo lá naquele dia, ele estava aquele valor. Naquela fotografia. Às vezes aquele mês você ovulou, você dosou, tá um estradiol super alto, o estrogênio tá super alto, sabe? Mas não é que é uma fotografia, exatamente, é pontual, é aquilo lá, naquele dia estava assim. Então, por isso que é interessante a gente fazer realmente um acompanhamento. Fora que, assim, tem a época certa do ciclo da gente dosar certos hormônios, né? Então, o estradiol é um hormônio que é mais interessante a gente dosar na primeira fase do ciclo, que é a hora que a gente produz mais esse hormônio. Já a progesterona, a gente dosa mais para o final do ciclo. Né? Então é diferente. O próprio FSH, que é um hormônio produzido pela hipófise, né, que é a nossa glândula mestra, que fica aqui na região do nosso cérebro, ela controla todas as outras glândulas do corpo. Então, se eu tô com o ovário que está um pouquinho mais envelhecido, produzindo menos estradiol e progesterona, mas principalmente estradiol, ele vai subir um hormônio que se chama FSH, que é um hormônio que vai estimular esse ovário a produzir. Então, se ele não está produzindo, a hipófise fala, opa, peraí, deixa eu estimular. E aí eu aumento o FSH. Então, não é que eu vou dosar um FSH, eu vou acompanhar isso. Aí eu vou ver isso subindo ao longo do tempo, né? A gente vai fazendo um acompanhamento e vai entendendo isso. Mas não é porque meus hormônios vieram normais que eu não estou nessa fase, né? Isso é muito mais clínico, é um diagnóstico muito mais clínico. E menopausa mesmo, daí a gente, assim, aquela mulher que ficou 12 meses sem menstruar mesmo. Tá? Então, para a gente falar assim, sim, entrou na menopausa, é um diagnóstico
Isso, exatamente. Exatamente. É isso aí. E Manu, acho que a gente entra também, falando em menopausa, muito das mulheres que se preocupam muito com a baixa do libido e com a secura vaginal, talvez até porque não são queixas dela, e sim começa a ser de duas pessoas, daquele relacionamento, daquele marido, né? Então, muitas das pacientes procuram também já com uma menopausa instalada e também com essas queixas mais sexuais, vamos dizer assim, e achando que a testosterona é quem vai resolver esse problema. Milagrosa. O que falta aqui para eu realmente performar é uma testosterona. E aí? Eu dou testosterona, eu não dou testosterona, eu dou toda essa pompa para testosterona? Boa pergunta. Seguinte, a testosterona, ela é um exame que ela não assim, a gente não dosa a testosterona na mulher para ver se ela tá baixa, tá? Isso é muito importante, porque o pessoal chega muito no consultório, eu quero a testosterona porque minha testosterona tá baixa. Primeira coisa, a testosterona, ela é baixa na mulher, né, se a gente for comparar com o homem, e o ensaio, infelizmente, a gente ainda não tem exames bons para avaliar a testosterona na mulher, tá? Justamente por isso, porque são níveis mais baixos. Então, a gente vai muito pela clínica. O que a gente vê, assim, a mulher que não tá fazendo terapia hormonal ainda, e a gente começa uma terapia, né, primeiro a gente espera, antes de já ir, eu faço isso, assim, eu já não começo de cara com um monte de hormônio e dose alta, a gente vai sempre na menor dose efetiva, e a gente começa primeiro com o estradiol, tá? E a progesterona também, principalmente para as mulheres que têm útero, né? Mas para proteger aquele útero. Mas também até para algumas que não têm, a gente também usa por outros efeitos da progesterona, mas principalmente esse estradiol. E aí, às vezes, assim, muitas dessas mulheres, elas melhoram demais esses sintomas, só com a reposição do estradiol. Beleza, aí às vezes nem precisa da testosterona. Mas se ela ainda tem queixas de desejo sexual hipoativo, né, que ela tem ainda queixas de libido, tá difícil ainda, a gente pode sim entrar com a testosterona, né, e aí a gente usa dose baixa de testosterona na mulher, só que isso é muito, eu não gosto de fazer tudo de uma vez, porque a gente não sabe nem o que fez efeito, sabe? Então primeiro eu sempre falo para aquela mulher, falo assim, a gente vai casar, que é um casamento, porque eu não quero que você venha numa consulta e suma de mim, você tem que voltar aqui para eu entender como você tá, e a gente vai ajustando isso de forma gradativa, o corpo, ele demora um tempo para entender essa reposição. E outra coisa será que é falta de testosterona? Será que é só a menopausa? E a relação dessa casamento, né? Porque nesse período provavelmente é um casamento mais antigo, exato, tá todo mundo mais acomodado ali. Quais são as funções dessa mulher naquela casa, que às vezes está muito sobrecarregada, né? Então o marido, a gente vê muito isso ainda, né? A gente vive aí numa sociedade muito paternalista, né? Então aquela mulher, ela trabalha, que cuida das coisas da criança, ela que cuida das coisas de casa, ela tá exaurida, exausta, ela ainda quer ser bonita, gostosa, cheirosa, tá ótimo, bem pro marido e quer ter libido. Então, às vezes, assim, né, como é que tá a vida, o estresse, o nível de estresse? Eu falo que a libido, o nosso órgão sexual, o principal é o cérebro, né, é o cérebro. Eu estudo bastante sexualidade também, porque faço tratamento de rejuvenescimento íntimo e com laser, e como a queixa basicamente também por secura vaginal, é muito importante eu entender também de onde que vem essa secura vaginal, né? Se ela é realmente uma secura fisiológica ou se ela não tem lubrificação porque ela não tem vontade de ter relação dentro daquela relação. E muitas vezes ela procura o marido que fala, né? Tem que procurar ajuda, tem que ir lá ter uma solução, né? E dentro do ciclo da excitação da mulher e do homem, o do homem é assim, é muito simples. Então é uma imagem que já leva pra cá, ele tá excitado, tá pronto. Tem. Exato. O da mulher tem um interno e o outro por fora. Então a gente roda 2 ciclos juntos pra gente ter uma excitação e a gente ter vontade de transar. Sim. E na verdade, quando a mulher recém chega na excitação, o homem já acabou tudo. Já tipo, né? Já acabou, deu, pronto. Então, realmente, primeiro tem que existir preliminares. Tem que existir. E eu falo até para casamentos mais longos também, é uma das estratégias que eu uso com as pacientes. Nessa fase da vida, uma conversa e ter um sexo programado é muito interessante. Porque quanto mais tempo a mulher ficar sem orgasmo, menos vontade ela tem nesse ciclo.
Então, ela precisa de uma certa regularidade pra gente ter de novo esse ciclo entrando mais fácil. Sim. Então, assim, sair toda quinta-feira sai pra jantar e organiza as crianças e tudo mais. Voltar a namorar, né? Até aquele... E outra coisa também, que, assim, estimular este cérebro, sabe? Através de contos, livros, enfim. Porque o homem faz isso o tempo inteiro, né? Ele recebe imagem no WhatsApp, ele fala sobre, ele comenta sobre. E a gente muitas vezes não tem esse lado mais assim, então a gente precisa e a gente vai para outros das crianças, né? As crianças e as demandas das crianças, enfim, né? Eu com a Serena, assim, o tempo todo resolvendo demanda dos filhos. Então, você realmente precisa marcar o date com o marido. Isso funciona, né? E o outro lugar também que eu vejo as pacientes buscarem é o corpo, né? Muito. Eu lido com isso, eu vejo isso e realmente chegou aos 50 ali, que a menopausa, se não está instaurada, ela já está mais presente, os sintomas, né? É onde a mulher busca a cirurgia plástica, né? E mais uma vez eu pergunto assim, você faz a reposição hormonal? Como que está isso para você? Porque hoje a gente já consegue ver o hormônio por um lado bom, porque até há pouco tempo, e muitas pessoas têm esse medo de reposição hormonal, porque sim, tinham muitos estudos que poderiam ou não aumentar esse câncer de mama, né? E hoje a gente já perdeu um pouco mais o medo, né, Manu? Sim, é que na verdade teve um estudo que foi o WHI, ele foi feito ali na década de 90, mais ou menos, né? Ele saiu em 2002, assim, e ele associou muito. Foi um estudo global, gigante, né? Vários braços, né? E ele associou o uso de hormônios com o aumento do risco de câncer, né? Câncer de mama. E isso ficou muito estigmatizado, porque isso saiu na mídia, e assim, nossa, aquilo foi a notícia, né, da época. E o que acontece? Só que esse estudo ali foi um estudo muito mal desenhado, porque eles pegaram mulheres que estavam... Mulheres sedentárias, mulheres tabagistas, mulheres com um histórico muito grande de obesidade, mulheres com alto risco cardiovascular. Mulheres que já teriam risco mulheres que já tinham... Imagina, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama muito mais do que a reposição hormonal, do que a terapia hormonal na menopausa, né? E além disso, eles usaram... os estrogênios na época eram estrogênios equinos conjugados. O que é isso? Estrogênio da urina da égua prenha. Tá? E a progesterona sintética. Hoje a gente usa hormônios que são isomoleculares, são hormônios que são... A molécula é idêntica à molécula que a gente produz, né? Então, estradiol natural, a progesterona natural micronizada, então são hormônios que o nosso corpo ele conhece aquelas moléculas. Naquela época não, era um monte... Estrogênio da égua prenha era um monte de coisa que a gente nem sabe o que é, né? Então, assim, realmente naquela época... Teve mesmo esse aumento, né? Só que depois, eles ainda soltaram mais tarde, em 2018 e 2022, se eu não me engano, eles soltaram, eles continuaram o estudo depois de 20 anos, ainda acompanhando ainda alguns braços desse estudo, e eles voltaram atrás, falaram, não aumenta não. Isso não foi divulgado, né? Não. Então, como a gente precisa ter essa consciência com relação às notícias que viralizam, gente? Então, a gente precisa ir atrás, perguntar, sabe? Essa responsabilidade também é nossa, né? A nossa saúde é a nossa responsabilidade. Então, a gente viu alguma coisa, a gente leva para o médico que a gente confia, pra gente tirar essa dúvida e ver se eu tô dentro desse estudo. Isso. E questiona seu médico. Eu gosto de paciente que me questiona, sabe? E procura um médico que estuda. Vai atrás de gente que estuda, médico que estuda. Não vai só no blogueiro sabe? Não vai pelo tanto de seguidor que seu médico tem. Vai olhar se ele estuda, vai olhar o currículo dele. Porque, assim, é muito sério isso. E a terapia hormonal, hoje, nos estudos de hoje, a gente vê que tem até uma tendência a ser protetora. Olha que interessante isso, sabe? E o que é importante a gente frisar que, assim, mesmo que eu tenha a minha mãe teve um câncer de ovário.
eu vou fazer a reposição hormonal. Se eu não tiver, assim, eu vou, claro, né? Sim, a gente vai fazer o avalia tudo acompanhamento, bonitinho, né? mas assim, eu com certeza, eu sou super a favor. Isso melhora a terapia hormonal na menopausa. Hoje a gente sabe que não só melhora muito a qualidade de vida dessa mulher, né? Melhora os sintomas, mas né? como diminui a chance dela ter doença cardiovascular, como diminui a chance dela ter osteoporose, como diminui a chance dela ter diabetes, sabe? Porque a falta desse hormônio, falando do corpo, a falta do estradiol faz você acumular essa gordura aqui na barriga, gordura visceral, que é a mais inflamatória. Isso sim aumenta o risco de câncer de mama. Resistência à insulina, diabetes, obesidade, isso sim aumenta demais o risco de câncer de mama. Por isso Desculpa, amiga. Mas se você vê, assim, a pessoa, até no corpo da pessoa, quem faz e quem não faz. E você vê que aquela pessoa que faz reposição hormonal tem mais vida, continua uma atividade física, tem mais amor próprio, busca coisas, assim, busca uma expectativa de vida muito maior, né? Quando aquela pessoa que não faz reposições, que não busca a saúde por um todo, né? Tá ainda naquele foco da doença, se contenta com o que ela tem ali naquele momento e parece que envelhecem muito mais precocemente. Ela assim, entende né? como fim, né? E ele não é um fim. Isso que a Aimee trouxe é bem importante também, porque a gente está falando aqui de reposições, terapias hormonais sérias. Então a gente também tem hoje uma popularização de outros hormônios, né? Então esse acesso ficou muito fácil. E aí a gente já tem também mulheres tendo complicações, não do ponto de vista de câncer de mama nem nada disso, mas de bagunçar muito tudo porque botou hormônio demais numa faixa etária que não era para ter tanto hormônio assim, né? Quando a gente está buscando muito mais estética do que qualidade de vida com esses hormônios, né? E aqui a gente está falando de sintomas e qualidade de vida. Então tem uma diferença, né, Manu, na via de reposição, de como que a gente faz, qual que são os níveis que a gente quer chegar com... Isso tem que ser muito individualizado, né, então assim, bem individualizado mesmo, e eu falo que eu nunca vou impor um tratamento, né, a gente vai juntas, eu falo, a gente tem essa opção, então a gente tem o estradiol transdérmico, a gente tem o gel, a gente tem o spray, a gente tem o adesivo, tem os implantes hormonais, né? Tem a via oral, que eu já não uso muito, mas a gente tem várias opções. E aí, isso vai de acordo com o que eu explico cada via, o risco de cada via, né? Como é que é e tudo mais. E aí, junto com essa mulher, a gente vai decidir como que vai fazer, né? Como é que a gente vai fazer isso. Mas uma coisa que, assim, eu acho legal a gente trazer também é que, você estava falando, né, que às vezes a mulher que faz a reposição e a que não faz, né, eu tenho pacientes que não fazem reposição hormonal, que optaram por não fazer, mas que estão super comprometidas com a saúde delas. E aí você vê que ela passa por isso também de maneira muito mais tranquila, né, é claro que tem mulheres que fazem tudo bonitinho, mesmo assim tem muitos sintomas, né, isso é muito individual, mas a gente vê que a mulher que se preocupa com a alimentação, que cuida do sono, que busca suplementar aquilo que está em falta, que olha para a saúde, que faz exercício físico, que faz musculação principalmente. Começou a levar a musculação a sério, falou, agora não adianta mais, vocês sabem, mulher, né, de uma hora. Ela passa diferente. Precisa da musculação, né? E eu não começo reposição hormonal na mulher se ela tá... Primeiro, eu faço, não, peraí, vamos arrumar esse terreno primeiro. É igual você faz com a plástica, peraí, vai ali, vai lá na Manu, vai lá, resolve isso aqui primeiro e depois a gente pensa na plástica. Então assim, também, eu não vou começar a reposição hormonal numa mulher que tá a vida dela tá toda, né? É claro que a terapia vai ajudar também ela a ter essa vitalidade, essa vontade, mas tem outras coisas que a gente precisa olhar e que são tão importantes ou até mais, né, que são as medidas comportamentais. E a musculação, gente, longevidade, tem um estudo que saiu super legal que a coxa forte, a coxa grossa, o quadríceps está relacionado, a força de quadríceps está relacionado com longevidade. Olha, é muito legal. Então, a mulherada, vamos malhar a perna, vamos agachar. A gente falava de independência só, né? Agora a gente tá falando de longevidade também, né? Porque, óbvio que a gente quer ter uma perna forte pra gente continuar caminhando por muitos e muitos anos, mas agora a gente vai viver mais também. Então, pegar os filhos, pegar os netos, ter autonomia, né? Tem tudo a ver com a força e tudo mais. E uma coisa legal também da gente falar, que você pincelou e eu acho legal de trazer, é que
não vamos ficar presos só nesses sintomas, nas sombras, né? Que é o que a gente estava conversando antes de começar, a Thais falou, não, é interessante a gente trazer também a luz disso, porque é um momento tão lindo da fase da mulher, de renascimento, essa mulher, como ela tá madura, como ela tá confiante, né? Como ela tem agora também já autonomia na carreira, até dentro de casa também, assim, para os filhos, muitas mulheres, os filhos já saíram, ela já tem mais tempo para ela, né? Para se cuidar mais, para buscar outras coisas, outras referências. Sim. Né? E mesmo que a fertilidade como um todo já não seja mais o foco, inclusive falando de chakras e todas as outras coisas, agora ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai ter não vai ter medo de engravidar, disso, daquilo, inclusive se for começar um novo relacionamento, isso, tu tá na perimenopausa ou na menopausa, não é um indicativo que não vai transar mais. Então, assim, tudo pode ser novo outra vez nessa fase, né? Então, exatamente. É o fim da fase reprodutiva e não da fase produtiva, sim, né? Exatamente. Sim, e até a Ângela comentou que é uma fase que você está muito mais conectada com a sua intuição, com aquela mulher mais sábia, né? E trazer essa sabedoria pro dia a dia, sem se preocupar talvez com aquelas picuinhas que a gente jovem tinha, né? Que atrapalhava muito a nossa cabeça, né, muito mental, e ir mais para o saber, mais para a intuição, e eu acho isso muito importante. Reposição hormonal realmente ficou um tema muito difícil de se falar, eu acho, hoje em dia, porque a invasão realmente tomou conta, a gente já não sabe o que faz, né, se repõe, se não repõe, e até a parte das próprias suplementações, né, Manu, porque eu acho que muita parte também não é só reposição hormonal, e a gente consegue até resolver um pouco antes com suplementações, né, que também abriu uma parte da medicina que só se fala de saúde, que é a medicina do estilo de vida, né, ou até a medicina integrativa. Para você que está nos ouvindo, existe uma clínica maravilhosa, né, que é a Clínica Evoar. Nós somos médicas dessa clínica, e quando a gente pensou na clínica em si, né, a Manu trouxe esse conceito de unir profissionais que possam, sim, complementar esse trabalho e poder cada uma ajudar um pouco essa paciente e, sim, fazer com que essa mulher consiga se transformar. E é muito, muito lindo o trabalho, né, porque essa pessoa chega querendo mudar de vida e às vezes não é fazendo uma lipoaspiração. Aí eu já vou levar essa pessoa na Manu, né, e a gente, primeira coisa, como você falou, faz esse terreno. E como que a gente faz esse terreno, Manu? Acho que conta um pouco melhor, assim, o básico do básico de como que é fazer esse terreno, como preparar essa pessoa que está perdida, vamos dizer assim, e quer mudar de vida. Chegou lá nos seus 50 anos e acha que a vida dela realmente está bagunçada, ela deixou as obrigações da casa virem, ela já não vê tanta saúde. Como que a gente começa? Então, primeira coisa é a gente não esperar chegar nos 50, né? É a gente começar a pensar nisso muito antes. Porque a saúde que a gente vai ter lá com 50, com 60, com 70, ela tem que ser... É igual banco de colágeno, né? Então a gente tem que fazer o banco da saúde também. Então a gente vai cuidando disso antes, né? Então, quando a pessoa me procura para uma consulta, a gente faz exames que são exames gerais, mas também exames que são pontuais, voltados para aquelas queixas e objetivos e tudo mais, né? Então, a mulher na menopausa, a gente vai pedir hormônios e tudo mais, mas também outras coisas, outras vitaminas, minerais, função renal, hepática, tudo, né? Colesterol, enfim, a gente vai olhar tudo aquilo. E aí, se tiver alguma deficiência nutricional, a gente apanha. Eu tenho muitas mulheres que... Uma frase que é bem comum, que chega assim, principalmente nas da perimenopausa e menopausa, eu não me reconheço mais, eu não sou mais eu mesma. E algumas chegam lá que não estão se reconhecendo no corpo, mas às vezes é uma deficiência de ferro super importante. Isso já aconteceu várias vezes. Que aquela mulher nem tá mesmo, é uma mulher ali nos seus 40 anos que acha, não, eu tô entrando na menopausa sem certeza, porque minha cabeça não funciona mais, eu tô com uma fadiga absurda, não tenho libido, eu tô exaurida. Vai ver, não é perimenopausa, é uma deficiência de ferro, sabe? É uma deficiência de B12, pego muito,
sabe? É simples de resolver. Simples, coisa simples. Então a gente vai fazendo esses ajustes, né? E vai trabalhando devagar também com mudanças comportamentais de acordo com o que aquela mulher consegue. Não tem como eu pedir para a mulher fazer musculação se ela não consegue levantar direito da cama, se ela não, né? Então a gente vai fazer um trabalho todo ali e é isso, e a gente vai olhando para tudo. A cada consulta a gente sobe um degrauzinho novo. Reclamou muito da pele, eu já mando pra Thaís. Reclamou, tá com uma atrofia vaginal importante já. Sabe, que a gente já tá fazendo, já tá com a reposição, não consegue, não resolveu ainda. Então a gente tem essa equipe multidisciplinar que vai ajudar lipedema, enfim, que também é algo que a gente a gente tá vendo muito aí, né? Então, outras questões que a gente não consegue resolver, que eu não consigo resolver junto com a paciente, só eu e ela. Então a gente vai fazendo esse encaminhamento ali na nossa teia, no nosso bando ali da Evoar, porque a ideia é essa, a gente olhar para essa pessoa de forma integral e nenhum médico sabe tudo, né? Eu não sei tudo, eu não vou resolver tudo. É uma escadinha mesmo, né, Manu, de construção. A Fernanda Lima recentemente fez a temporada dela do Sem Vergonha, e eu achei muito legal, porque ela trouxe várias pessoas que a gente conhece, famosas, e também médicas, e outras pessoas não famosas, trazendo esses sintomas, pra gente entender que, assim, tá para todo mundo, né, e de cada uma de uma forma. Então, cada uma relatou ali como que começou e quais foram as medidas que fizeram. E eu achei tão interessante que a Fernanda falou, bom, eu entendi que tem uma parte que sou eu que preciso fazer. Então, uma das queixas dela era o despertar às 3h30, né, que também é muito comum. E aí ela falou, não, então eu vou realmente levar a sério a higiene do sono, a função das telas, a função do trabalho. Então, assim, muitas vezes a gente também quer sempre o atalho, né? E aí, nesse caso da perimenopausa e climatério, é muito interessante que uma coisa depende da outra, e vai uma coisa de cada vez, porque muitas vezes a gente pula as etapas e vai lá em cima, às vezes a gente nem precisava daquilo, daquele hormônio naquele momento, a gente precisava de mudar um estilo de vida, mudar, fazer a higiene do sono, começar a academia, começar a organizar mesmo as coisas, e aí depois a gente começa a testar. Se não funcionou, bom, a gente tem uma fitoterapia, bom, a gente tem suplementação, até que a gente chegue no momento, né? E a gente vai educando essa pessoa também. Eu super falo para os pacientes desse podcast da Fernanda Lima, que eu acho bem legal, assim, porque eu acho interessante a mulher se munindo ela do conhecimento. A gente não vai, assim, eu jamais vou fazer posição hormonal numa mulher que tá com medo, sabe? E que também não entendeu que ela é a protagonista da saúde dela, né? Então, assim, o que é o pó? Porque não é simplesmente deixa eu ir lá, deixa eu tomar uns negócios lá Não, né? Você também é responsável pela sua saúde. Então, você também vai ter que... Nós somos uma equipe. 50% sou eu de te orientar e de fazer, mas 50% é você. Se você não fizer a sua parte, eu não vou conseguir fazer por você, né? Então, a gente trazer também para nós mesmas a nossa responsabilidade sobre a nossa própria saúde. E na plástica a gente vê muito isso, né? Porque as pessoas querem muito imediatismo e querem resolver com a lipoaspiração. E deixa eu contar para vocês que lipoaspiração não emagrece. E muito pelo contrário, né? Você lipou aquele lugar, beleza, aquele lugar pode não engordar, né? Pode não ter um reganho de peso ali, mas no braço, na coxa, em outros lugares pode ter o reganho de peso. E aí começa a ficar um pouco nebuloso, porque a gente não mudou a cabeça dessa paciente, né? E quando a gente faz essa complementariedade, eu acho muito importante que é isso. E às vezes, eu já passei consulta com você, e relembrar coisas básicas que você reensina a gente, né? Então, beber água, 3 litros de água por dia, gente, é difícil demais. Mas se você não coloca como hábito de acordar e tomar pelo menos 500 ml quando você acorda, colocar assim, checks durante o dia, ou, por exemplo, já ir desligando as telas, as coisas, ali 1 hora antes, pelo menos, né? E você falou assim, Aimee, tenta não assistir aula até as 10, tenta não pensar tanta coisa. E eu falo até como uma mãe que estava ainda amamentando e estava tentando colocar higiene do sono para uma mãe. Eu acho que é muito difícil, né? O bebê demanda, preocupação de noite demanda muito, e ter esse olhar assim, beleza, tua vida tá
tá indo assim, mas a gente pode ajustar algumas coisas que dormir é importante para uma mãe e repor nutrientes é importante numa amamentação, né, porque também essa mãe, puxando um pouco, né, para o maternar, que a mãe aqui sempre puxa, mas como é importante também ver a saúde dessa mãe que tá saindo, não é só o bebê, né, tem uma saúde materna, né, enfim, porque as coisas começam a bagunçar tudo, porque é muita demanda em casa, é muita demanda com o neném, se essa mãe já for numa idade mais avançada, pode ter algum outro sintoma hormonal, sempre, né, e vai virando, junto com um pouco de depressão pós-parto ali, vira uma bola de neve que você não sabe por onde começar. Então, foi muito importante, assim, acho que a nossa consulta, né, e o que você me falou foi super, talvez, básico, mas que naquele momento eu precisava ouvir, sabe? Então, talvez a mãe que tá aí descabelada, assim, a gente começa a chorar mais do que deve, às vezes voltar ao check inicial de tomar mais água, de desligar o TikTok ou o Instagram que você fica passando com inúmeras dicas e dúvidas do que fazer com aquela criança para ela não morrer, né? Voltar talvez o básico, simples de antes, né? Te conectar com uma música e te conectar com a natureza. Eu acho que a clínica, a gente chama muito esse convite à natureza, né? Também como nutrir a tua consciência com o teu corpo e com o todo, né? E eu falo que você também é uma médica muito autêntica, né? Que faz a gente se conectar com o nosso poder pessoal, né? Então eu te agradeço aqui ao vivo. Eu que agradeço. Mas lembrando, assim, há muitas mães que são mais velhas, ou enfim, que não achar que é normal, sabe? Não achar que a maternidade é normal, que o puerpério é normal, que essa confusão mental é normal. Ela é comum, mas ela pode ser melhorada, sabe? Esses dias nas minhas leituras eu vi algo bem interessante que eu fiquei pensando em falar para a Thaís, que a gente passa, né, as fases de uma mulher que são os 3 P's, que como isso muda também o nosso cérebro. Então tem o P de puberdade, então as alterações hormonais da puberdade, como elas alteram a estrutura cerebral, né? E por que a gente fica meio louquinha lá na adolescência? Porque é isso. E o cérebro, ele tem uma capacidade, né, que é a neuroplasticidade, de se adaptar, porque ele tá deixando de ser uma criança e agora ele tá se transformando em um adulto. No parto, então na gravidez também, na gestação, é também um momento de bastante alteração hormonal. Isso mexe, a gente tem uma relação do cérebro com os ovários que é absurda, que isso agora que tá começando a ser estudado mais, mas assim, é um absurdo. E que são essas alterações hormonais da gestação, que elas realmente também alteram a estrutura cerebral, e aí vem todas essas mudanças, porque você tem que deixar de ser aquela Thaís sozinha, aquela menina sozinha, para se transformar numa mãe, né, com todas as suas funcionalidades e outras preocupações, outras tarefas, outras coisas, e aí você está passando por essa fase. Então, por isso que tem também a questão do baby blues, depressão pós-parto e tudo mais, porque rola isso, mas depois, a hora que esse cérebro, ele entende, você volta mais forte, você volta melhor, você volta mais. E na menopausa a mesma coisa. Eu achei tão lindo isso, que como a gente também se adapta a essas fases, né, de alterações hormonais e como a gente sai melhor daquilo. Porque na menopausa também, depois de alguns anos que você passa por aquilo, muitas mulheres dizem que elas se sentem melhores do que antes. Melhores do que antes. Que tá tudo melhor, que a memória, que ela tá mais, assim, que ela tá mais disposta, que a memória tá melhor, que ela tá mais, sabe, confiante, que ela tá mais... Isso por conta dessa plasticidade cerebral. É muito lindo, eu acho. Muito bonito isso. Até no podcast tem também, né, um relato desse. Eu acho que de alguém que tá com 70 anos, falando assim...
Cara, a vida é um barato, porque agora eu tô com 70 anos e eu tenho mais tesão do que antes. Depois que passou tudo isso, fica tudo bem. Uhum. Então, é muito bom quando a gente consegue ver a luz no final ali, né? Ou não, eu só vou ficar nesses sintomas de menopausa, até quando isso vai demorar, né? Ou até a gestação, assim, a gente vê o maternar, meu Deus, e aí depois você vê, mas eu até esqueci como que foi intenso, eu esqueci como que foi, agora eu tô muito mais forte. Eu acho que é importante a gente levar essa luz pra pessoa que tá passando por menopausa, né? É muito bom. E aí a gente pode pegar várias vertentes também, né? Tem a vertente dos setênios que vai falar também, né? Desses cada 7 anos, cada ciclo, e também o quanto que a gente vai levando e sutilizando tudo isso, né? E trazendo mais sabedoria. Mas eu queria trazer o gancho do que tu falou do puerpério, que muitas vezes o segundo filho a gente tá tendo depois dos 40, né? Enfim, a maior parte das mulheres aí, e muitas vezes um puerpério mais longo, que a gente não sabe quanto tempo que dura esse puerpério mesmo, 1 ano, 1 ano e meio, 2, tem mulheres que falam em 2 anos, e aí fica num puerpério que não acaba nunca, porque daí começa já a juntar com a perimenopausa, com os primeiros sintomas, né, e aí essa autopercepção, quanto é importante de falar, não, mas acho que tá durando mais tempo, acho que já as coisas já estão, né, a criança já tá com 2 anos, eu já preciso estar me sentindo melhor, será que não tem alguma outra coisa por trás? E aí daqui a pouco ela tá juntando uma etapa na outra, né? E ainda quando tem amamentação junto, eu falo assim, que eu acabei de fazer o desmame, mas essa criança tá sugando, sabe? Os suplementos, as vitaminas já não estão muito boas, os hormônios já também estão um pouco ruins, a tua cognição também não tá legal, tem um neném ali que se alimenta exclusivamente de você e você não busca ajuda, né? Você não procura ajuda porque é normal, porque é assim mesmo, porque, né? Então esse é sempre o meu recado. E quando eu comecei a fazer as suplementações, enfim, voltar a mim, nossa, eu falei, meu Deus, mas que bom, eu lembro onde eu botei a chave do carro. Voltei a ser eu mesmo. Voltei, ou coisas, né, assim, pequenas que eu falei, não, acho que agora eu tô, tu sabe quando tu tá fora, assim. Sim. Né, quando as pessoas estão falando e tu tá em Nárnia, assim. Aquela névoa mental, tu né? não tá ali. E é importante, assim, você voltar, né, a ter domínio sobre você, né, acho isso muito bom. Né, porque é isso que vai te trazer a sua potência, o entusiasmo na vida, né, quanto mais você quanto mais você tá, né, você tá em você, melhor a vida fica, né, a gente aproveita o momento presente, as pessoas, né, as trocas e tudo. Então... E Manu, eu acho, assim, falando de... Hoje em dia eu busco uma medicina muito parte de quem eu sou, né? Eu acho que você é muito isso também, você é muito aquela médica que faz o que vive, né? É muito fiel a sua medicina, né? E eu acho que cada vez mais a medicina tá indo para esse lugar de praticar aquilo que se estuda. E para você, assim, onde que foi a virada de chave? Falando mais da Manu, assim, sabe? Como que foi se cuidar mais? Você sempre se cuidou? Sempre foi Nossa, não, eu era toda errada. Gente, eu vivia com insônia. A minha unha roída até aqui, super ansiosa. Eu tenho, né? Tipo, eu sou assim, se eu não cuido, essa ansiedade me toma. Mas a virada de chave foi realmente com a doença da minha mãe, assim, que, na verdade, a minha mãe me pediu um livro, que era um livro sobre alimentação e câncer. E aí eu falei, opa, peraí. Eu vi a minha mãe começou a tomar suco verde, comer chocolate 80%, começou a minha mãe. Aí eu falei, gente, peraí, então isso já na faculdade um pouco. Mas ela não tinha diagnóstico ainda? A minha mãe tinha. Nessa época, assim, lá em casa a gente sempre comeu bem, veio da roça e tudo, sempre foi comida limpa e natural, mas tinha bolacha, um monte de coisa, né? Miojo, criança adorava almoçar miojo. Mas ela virou essa chave quando ela ficou doente. E eu comecei a observar ela, eu dava umas lidas naquele livro, tá? Comecei a achar interessante. E depois, assim, com a morte dela, que foi algo muito
foi muito difícil e foi muito, assim, doído, né, todo o processo, eu olhei pra mim e falei, cara, eu não quero passar por isso, eu não quero mais ver as pessoas passando por isso, porque é muito sofrimento. O que eu posso fazer pra não passar por isso, para os meus irmãos não passarem, as pessoas né, minhas pacientes, as pessoas que passam por mim, eu sou médica, eu posso ajudar, né, a não... E aí eu comecei a ir um pouco mais a fundo, e depois, aí eu já queria fazer endócrino, tudo. Mas assim, eu já malhava, gostava do exercício, treinava atletismo, isso eu já era meu, assim. Mas depois disso, eu já quis endócrino, fiz endócrino e tudo mais, e depois disso eu fui morar no barco, e aí foi a grande virada, porque aí ali eu via que eu não precisava de muita roupa, eu não precisava de muito sapato, até a minha maneira de consumir as coisas, eu não precisava de um big carro, eu não precisava, sabe, eu poderia ter uma vida mais simples, mais tranquila, e também consumir, sabe, não o consumo só de coisas materiais, mas da onde vem aquela comida, da onde vem aquele, sabe, água, a gente tinha que economizar água, né, tudo, o shampoo, eu lavava a cabeça e falava, nossa, o shampoo tá indo pro mar, tipo, então eu quero usar um shampoo que não vai, né, e aí foi tudo, meio que foi a maior virada, assim. Que eu acho que vai criando mais consciência para a transformação. Eu acho que essa é a grande... Quando você consegue realmente mudar o seu estilo de vida, criar mais consciência daquilo que você está fazendo. E aí você vê o resultado, né? Você vê o seu... Eu era Nárnia total. Eu voava, minha vida era voava. Eu não sei... Eu falava, gente, acho que eu tenho algum problema, sabe? Mas era sono ruim e... devia estar com tudo lá no pé, tudo errado, sabe? Sim, eu tenho certeza que eu vivia com deficiência de B12, de tudo, vivia... E era, sabe, hoje eu vejo, não, eu sou muito capaz de me concentrar numa conversa o tempo todo, de estar ali 1h30, olho no olho numa consulta, estudar um monte, sabe? Achava que, nossa, acordar cedo pra mim era o fim, 5 horas, 6 horas, hoje eu prefiro acordar às 5 e estudar quietinho, eu sozinha, sabe? O yoga também, né, tá? Eu acho que o yoga, ele traz muito isso, ele não é um exercício, ele é algo que traz uma consciência. E a gente controlar um pouco também a nossa mente, né? A gente sair do lugar do oba-oba, de ela me leva, ela quer pensar em tudo, ela quer prazer, ela vai e volta, e eu tô só aqui, num veículo corpo. Quando a gente começa a se concentrar pra meditar e tu fala, não, é aqui, aí tu começa a entrar cada vez mais tempo naquilo ali, e quando vê tu sustenta uma meditação de meia hora, tu consegue, opa, mas eu posso fazer isso quando eu estiver estudando também, que eu me distrair com um passarinho, só um pouquinho, eu tô estudando, agora é hora de estudar, não é de olhar o passarinho que passou, né? E aí a gente começa a trazer, realmente tirar do tapetinho, trazendo a nossa vida prática, né? E a vida flui, e né? A vida flui. Cada vez mais a gente se vê capaz de fazer coisas, porque você tá ali, fazendo ali, né? Você vai estudar, você tá ali. Eu queria estudar, malhar, lavar louça, lavava roupa, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho essa tendência. Aí eu fico, é isso, é trazer de volta, né? Mas... porque a mulher dá conta de fazer tudo. Dá. Mas será que ela quer? Será que a gente quer fazer tudo e não ter presença em nada? Ou será que a gente vai aproveitar o máximo que a gente poderia daquilo? Eu consigo meio que fazer um resumo do que eu estava estudando enquanto eu estava meio que escutando um podcast, a conversa do meu marido ali na sala. Um pouco de cada coisa eu sei, mas o que eu sei de verdade? Né? O que eu presenciei, o que eu vivi, o que as minhas células pegaram. E isso vai ficar sedimentado, porque o resto eu sei até amanhã, até mês que vem, semana que vem, depois falo, nem sei o que eu li. Né? E aí a gente vai achando que isso é o normal. E a Manu traz essa virada de chave, óbvio, morar num veleiro por, sei lá, quase 2 anos, nossa, eu acho, né? Foi. É muito mais impactante, então isso te coloca no meio do furacão e fala, tudo mudou. Mas a gente pode trazer isso para nossa realidade, né? De ter pequenos objetivos e mudando pequenas áreas por vez, porque às vezes a gente não vai conseguir mudar tudo, que a tua cabeça alcançou um outro nível de consciência, tudo de uma vez só, né? Morando no barco, porque era muita informação e muita mudança. Eu acho, sabe? Foi assim, mexeu, mas não foi tudo, eu não mudei tudo de uma vez. Eu trouxe aquele aprendizado e fui colocando. Bom, então são coisas que pra gente não idealizar, né? Que, então eu preciso um ano sabático na Índia. Pra eu resolver minha vida, né? Então a gente pode traçar esses pequenos objetivos aqui na Terra, trabalhando, tendo filho, tendo casa, tendo marido. Eu sempre falo, eu tenho essa tendência,
ontem mesmo eu dormi meia-noite, entende? Não é que todo dia vai dormir 9 da noite e acordar assim. Não, a gente né, isso é um processo, estamos sempre num processo, né, de crescimento e de melhora. Só que e não é uma linha reta. Pra rota mais rápido, né? A gente não deixa se perder demais. Isso, exatamente. A gente tem mais consciência do que tá acontecendo, né? Porque a gente já experimentou aquele lugar saudável de saúde, de consciência, a gente sabe que ele é bom, né? Que ele te deixa sem névoa mental, que ele te deixa fiel a você. E eu acho que tudo influencia, assim. Quando eu já tô comendo errado, eu já fico mais irritada, eu já fico... O intestino já não funciona. E aí tudo vai bagunçando. Tem sempre um incômodo, que às vezes tu nem consegue, mas tem alguma coisa que não tá bem, assim. Agora que eu já tô com a barriga grande, assim, eu tô vivendo isso, sabe? Todo dia assim, eu já tenho dificuldade daquela leveza do bem-estar, assim, sabe? Aquela saudade de, tá tudo bem quando tá tudo em ordem, assim, né? Porque agora não tem mais, tipo isso, é sempre um pezinho, uma coisinha. E uma vez que tu sente realmente essa liberdade de estar com o intestino funcionando, o sono redondo, e a gente sabe que a gente não vai conseguir manter isso sempre, mas isso que a gente tá trazendo é pra esse lugar que a gente precisa voltar sempre, né? Porque é a saúde e o bem-estar. Tu fala, isso aqui é saúde e bem-estar. E aí, outra coisa que te recompensa e te satisfaz muito mais do que fazer uma lipo e ter aquele corpo. Porque aquele corpo, ele pode até ser o mais lindo de todos, assim. Mas ele não vai te satisfazer por muito tempo. Logo você vai achar uma outra coisa ruim naquele corpo ali, por mais que você vai inventar outra necessidade, alguma coisa ali. Então, a gente tem que se abastecer de coisas boas, de hábitos bons, e que você tem que ter esforço para conseguir aquilo. Se você não tem esforço, se você não tem merecimento de conquistar aquilo ali, você logo descarta e você já não acha que aquilo ali não tem merecimento nenhum. E sabe uma coisa que eu acho legal, assim, que depois, né, de toda essa vivência que a gente veio morar em Floripa, eu comecei a perceber, assim, quanto mais eu entro nessa dessa vida um pouco mais saudável e tudo mais, mas eu me conecto com pessoas que também estão nesse caminho, sabe? Eu encontrar uma dermato que trabalha com uma dermatologia natural, regenerativa, com envelhecimento assim, que não é aquela loucura, que eu falava, gente, como é que eu vou achar uma dermato pra trabalhar comigo que não seja essa loucura que a gente vê aí, sabe? E que faz yoga, e aí de repente uma cirurgia plástica com um olhar totalmente diferente, começa a aparecer no nosso caminho as pessoas. A Gabi, psiquiatra, que formada em dança, hatha yoga e tudo. Então, as pessoas começam a aparecer, porque a gente tá vivendo aquilo, e aí você, né, você começa... A tribo vai se formando. Sim, sim, isso é muito legal, é muito lindo de ver, assim, porque você vai vibrando aquilo, né? Você vai vibrando aquilo. Sim, tudo energia. Vamos entrar no espelho? Então agora é a hora do nosso quadro de frente pro espelho. Que a gente convida a nossa entrevistada a se imaginar mesmo como que se sente na frente do espelho nua. E esse nua pode ser no contexto que tu quiser dar, mas como que é, ou tirar roupa, ou tirar as máscaras, como que é ser Manu em essência se olhando na frente do espelho. Olha, eu acho que cada dia é melhor, cada dia mais feliz com o que eu vejo, assim, porque não é fácil, né, a gente se despir totalmente, né, e encarar também os nossos, não só o nosso lado, né, o nosso lado de luz, mas também o nosso lado difícil, de sombras e tudo mais, e quanto mais a gente encara, quanto mais a gente se despe, se coloca na frente daquele espelho, se aceita, se entende, se acolhe, mais a gente fica em paz, né, com aquele corpo, com aquela pessoa que tá ali, né, então eu acho que quanto mais eu me investigo, né, tô falando, quanto mais eu invisto mesmo em práticas de investigação, terapia, yoga, meditação, leitura, coisas que vão me trazer mais ferramentas para eu me entender, para eu ser quem eu sou, mas eu me sinto bem comigo mesma na frente desse espelho, né? Tem chão, mas eu acho que cada dia é melhor. Isso aí. Manu, e a gente sempre pede uma dica, né? Pode ser uma dica de hábito, de livro, de tudo, assim, que você queira trazer para nós.
Ai, então, não tinha como eu não trazer essa dica, porque assim, eu tô muito envolvida, é um livro que eu tô muito envolvida, até postei esses dias, e é total dentro desse assunto, que se chama O Cérebro e a Menopausa, que é da doutora Lisa Mosconi. Ela é a maior estudiosa do cérebro feminino, assim, no mundo, e ela tá fazendo um trabalho muito maravilhoso, que nunca foi feito, né? A gente foi muito negligenciada na medicina, né? A mulher. Então, várias coisas, inclusive, que eu falei aqui, que eu trouxe aqui, referências, eu trouxe dela, sabe, desse livro, eu recomendo pra médicas e não médicas, assim, todo mundo que lida com mulheres nessa fase, as mulheres que estão nessa fase, é um livro muito legal. Ai, que O Cérebro legal. e a Menopausa. Anotado. Então, agora a gente se encaminha para o fim desse episódio, já podemos vestir as nossas roupas. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores Gabi Aviaras e Estúdio da Grate. E você que quer continuar esse bate-papo, que por sinal está muito bom, a gente não quer terminar, curte, comenta, compartilha, lá a gente interage com vocês. E até mais no próximo Pode Nua. Tchau!